Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à aula número 1 da Health Academy. Se você estiver assistindo nossa aula ao vivo, é porque você está aproveitando muito bem a sua pandemia, o seu momento aí de quarentena. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, a hora ou a data estelar ou bate-canal, hoje o nosso tema é Job Description e nosso tema é também a introdução da Health Academy dentro da nossa excelentíssima área comercial da saúde. Boa noite, gente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ana Lívia. Boa noite, Ted. Boa noite, Cleo. Boa noite, Igor. Vamos dar aqueles nossos 3 minutinhos para o pessoal entrar, nossa tolerância. Hoje a gente vai ter uma aula maravilhosa. Here we go, Ana Lívia. Exatamente. Here we go. Let's go, let's go, let's go. Isso aí. Já temos aqui 5 pessoas. Vamos dar apenas mais 2, 3 minutinhos, tá, pessoal? Mais 3 minutinhos. A gente não vai esperar muito, não, tá? Hoje a nossa aula vai ser maravilhosa. A gente vai basicamente prover um guia para vocês de como maximizar as oportunidades de sucesso ao aplicar a uma vaga, gente. Como é que tá aí? Estão conseguindo me ver direitinho? Fiquem comentando aí que eu vou estar aqui junto com vocês. O áudio tá bom? Tá tudo bem? A gente testou bastante antes, né? Mas o ao vivo sempre é diferente. Bem, temos aí mais um minutinho para esperar o pessoal entrar. Mais um minutinho. Maravilha. Maravilha, Igor. Maravilha, Cleo. Gente, eu já vou aproveitando o ensejo e pedindo para vocês o seguinte. Quem está na comunidade, obviamente, se você está assistindo essa aula, você tem que estar na comunidade Health Academy do Facebook, é por isso que a gente está assistindo por aqui. Não deixe de fazer o primeiro exercício que a gente propõe, que é literalmente se apresentar no post de apresentações, tá, pessoal? Esse exercício é maravilhoso para que vocês consigam realmente fazer networking, porque eu não tenho dúvida que vocês, com certeza, serão os primeiros a serem contratados, né? Se você está assistindo essa aula daqui a alguns meses ou anos, com certeza você já vai estar vendo muitos colegas que estão aqui neste grupo, que já estão contratados, que já são exemplos de profissionais e, sem sombra de dúvidas, eles já vão estar trabalhando em grandes empresas e vai conseguir seu networking para que você realmente, de repente, possa ter uma indicação para uma vaga e etc. Vai ser muito bom. Então, não deixem de se apresentar. Esse exercício é muito importante. Apesar de ser básico, ele é muito importante. Ok? Bem, já deu 4 minutinhos. Vamos iniciar a nossa aula, né? Vamos iniciar falando exatamente algumas coisas. Primeira coisa, quem sou eu, tá? Porque às vezes você pode não saber quem sou eu. Meu nome é Flávio Pacheco, eu sou biomédico de formação há 10 anos e há 5 anos eu me recoloquei, me reposicionei no mercado de trabalho e atuo dentro da área comercial da saúde. Já trabalhei desde pequenas, médias empresas até grandes empresas, né? E isso aí, digamos, fez toda a diferença para eu entender que eu precisava levar essa mensagem para você que está assistindo. Então, eu decidi realmente abrir a Health Academy e mostrar para todo um cenário de estudantes e profissionais o quanto que essa área é fantástica, é maravilhosa e realmente vai multiplicar as chances que você tem de entrar dentro do mercado de trabalho. Eu já cheguei a vender, pessoal, diversas grandes marcas, como Nihon Kohden, que é uma marca japonesa. A gente brinca que é como se fosse o Honda dos equipamentos japoneses. Já cheguei a trabalhar com a Medtronic, que é a maior empresa de medical devices do mundo, em todos os rankings em relação ao faturamento,
ok? Eu trabalhei vendendo ventilador pulmonar e vendendo cânulas, insumos da própria Health. Eles têm um equipamento que se chama BIS, monitor BIS, que é de monitoração de sedação intraoperatória. Fantástico. Tem outras grandes marcas que eu cheguei a trabalhar também, como a Seca, que é uma das maiores empresas de antropometria médica. E após trabalhar distribuindo esses equipamentos, eu trabalhei na GE Healthcare. Uma grande empresa, uma empresa maravilhosa. Todas as empresas que eu trabalhei foram maravilhosas, né? E eu cheguei a vender equipamentos de $1 milhão, para vocês terem noção, até mais, né? Trabalhar com esse tipo de equipamento. Então, foram totalmente experiências divergentes e o meu objetivo aqui é passar essa experiência para vocês, ok? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar é em relação à diferença entre um curso perpétuo e um curso fechado. Né? O pessoal da área da saúde não está muito acostumado com o que a gente chama curso perpétuo e estão muito acostumados com os cursos fechados. Um curso fechado, como todo mundo sabe, é um curso que tem início, meio e fim. Um curso perpétuo, ele é um curso que a gente faz a construção de conhecimento de forma quase que atual, unida, né, em conjunto. Então, por que eu escolhi, quando eu criei a Health Academy, criar esse formato de curso perpétuo? Porque, primeiro, o mercado o tempo inteiro ele está atualizando, novas tecnologias estão surgindo, novas tendências, você vê. Nesse exato momento, a gente está no momento de transição para o presencial com o online. Eu tenho total convicção, se você estiver escutando isso daqui a alguns anos, você pode até dizer se eu errei ou não, mas que a gente vai ter uma adaptação, mas que o antigo, realmente, o presencial, ele ainda vai permanecer de forma muito grande no mercado. O que vai existir é uma maior aceitabilidade por parte daqueles com quem a gente negocia ou com quem a gente conversa dentro de todo o processo de negociação de equipamentos médicos, medical device, toda a parte da indústria farmacêutica ou de serviços, ou digital, etc. Mas vocês vão perceber que, por exemplo, antigamente era muito mais difícil a gente chegar e marcar um call, né? Marcar uma videoconferência com o cliente. A gente tinha que insistir muito, a gente tinha que pedir muito. E eu tenho certeza que a partir desse momento, né, do dia 16 de junho, né, dessa fase desse ano de 2020, esse tipo de approach, esse tipo de chegada, esse tipo de contato e de comunicação com o cliente vai ficar cada vez mais fácil, né? Então, outra vantagem que a gente tem realmente em relação ao curso perpétuo, pessoal, é a facilidade com que a gente tem de adaptar de acordo com a demanda de vocês a nossa necessidade. Eu já posso dar um spoiler para vocês da aula número 2. Essa não vai mudar de jeito nenhum. A aula número 2 vai ser como fazer contatos frios no LinkedIn. Por quê? Porque a gente vai dar o gancho exatamente nessa aula. Tá? Então, se você está vendo essa aula, não deixe de ver, obviamente, a aula número 2. Elas vão estar intimamente conectadas. Né? Então, por exemplo, por que a gente até vai começar a falar sobre job description hoje? Tá? Exatamente pelo fato de que você, quando teve acesso à Health Academy, ganhou com uma bonificação o que alguns já viram, que é a Semana Transformando Alunos em Executivos. Não deixe de assistir essa semana inteira, essas 5 horas aula, né, que foram uma semana que a gente fez de lives no Instagram. E por que é tão importante? Porque isso aí vai te introduzir dentro da área comercial da saúde. Você vai entender números do setor, você vai entender um pouco sobre importação, exportação, mercado nacional, mercado internacional, você vai entender um pouquinho, né? Por isso que eu estou dizendo um pouquinho, porque a gente vai falar de forma bem, digamos assim, aprofundada sobre esses assuntos hoje e no decorrer de todas as nossas aulas, né? Hoje não, no decorrer de todas as nossas aulas dentro dessa construção de conhecimento da área comercial da saúde. Então você também vai ver a questão de LinkedIn, de Glassdoor, você vai ver muita questão de como se portar nas redes sociais. Tudo que a gente viu lá, a gente vai ver muito mais aqui e vai ver ainda outras coisas que a gente nem citou lá, porque o nosso tempo era realmente extremamente curto, né? Então, a gente vai falar hoje
sobre a parte de job description. Por que eu decidi falar sobre isso, gente? A primeira coisa é o seguinte, isso é uma coisa básica, a gente entender realmente se aquele cargo ele tem a ver com o nosso perfil, ele tem a ver com as qualidades e requisitos que nós possuímos, a gente preenche isso. E quem já viu, como eu falei, a semana transformando alunos em executivos, estou dando uma olhada aqui nos comentários, está tudo bem. Quem já viu realmente a semana transformando alunos em executivos, vocês já devem ter visto o seguinte, várias coisas. Então, nosso objetivo é que vocês entrem no mercado de trabalho o mais rápido possível. Porque a gente quer, obviamente, o sucesso de vocês, porque, obviamente, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, é o sucesso da Health Academy. Né? E, obviamente, você até pode estar pensando, pô, depois que entrar na área comercial da saúde, eu devo sair da Health Academy. Não pense isso. Até porque a gente vai dar muitas aulas no futuro sobre como se portar dentro de uma grande empresa, de uma média empresa. A gente vai dar muitas aulas como lidar com compliance, como lidar com feedback. Vai ter muita coisa, né? Outra coisa também é o seguinte, ninguém ensina o básico que é como eu devo ler uma oferta de emprego e como eu devo aplicar a ela. Né? Infelizmente, é um déficit que a gente já comentou em alguns outros momentos do sistema de ensino que a gente tem e etc. Né? Outra coisa também, a gente realmente, infelizmente, mandar uma aplicação errada, isso custa para a gente tempo, isso custa para a gente dinheiro, porque quanto mais a gente demora, digamos assim, a entrar no mercado de trabalho, mais dinheiro a gente está perdendo. E isso também te afeta de diversas maneiras. Por exemplo, quando você aplica errado para uma vaga, para uma empresa, gente, infelizmente, você pode estar entrando numa caixa de uma lista de spam de candidatos dessa empresa, tá? Então eu vou falar mais para frente sobre isso e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Mas olha, gente, uma das coisas que a gente tem que passar aqui nesse momento, antes de começar tudo, quando você vê uma vaga de emprego, nada de ansiedade e nada de desespero, ok? Não precisa você ficar dessa forma, você tem que respirar fundo e acreditar que isso aí é uma oportunidade que você está tendo para que você agir da maneira correta, você conseguir estar um degrau acima dentro da sua caminhada, dentro da sua jornada, dentro do sucesso na área comercial da saúde. E não tenha dúvida que muito do que você vê aqui, você vai poder aplicar para onde você quiser. Você pode ser biomédico, você pode ser farmacêutico, você pode ser nutricionista, você pode ser médico, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser qualquer que seja tecnólogo, qualquer que seja a área da saúde. Isso independe, porque as dicas que a gente vai dar aqui, você com certeza vai poder utilizar e vai poder aproveitar de forma grandiosa na sua carreira profissional. Tá? Nós já visitamos o básico, né? Isso é importante, gente. Vocês que assistiram toda semana Transformando Alunos em Executivos já não estão partindo do zero. Vocês já estão melhores do que 99% das pessoas que aplicam a vagas sem ter esse conhecimento. Por que eu digo 99 não sei? Porque sempre tem aquelas pessoas que tipo, tem um pai, um primo, alguém que trabalha e essa pessoa fala muito sobre. Mas como a gente não tem, vocês não têm, o conhecimento que vocês tiveram na Semana Transformando Alunos em Executivos com certeza vai ajudar muito a vocês. E com esse pouco conhecimento, vocês já conseguem caminhar um pouquinho, já conseguem aplicar para algumas vagas. Óbvio que a gente vai cada vez mais, e a cada aula, a cada passo, aumentando ainda mais as suas chances de sucesso. Ok? Então, você já estou com muito mais experiência do que eu tinha há 5 anos atrás. Né? Então, vamos agora dar uma olhada em alguns tipos, tá, de aplicações. Né? A gente tem aqui, nessa imagem que eu estou passando agora para vocês, uma vaga para assessoria científica. Isso é uma forma de vocês conseguirem ter vaga. Através do LinkedIn, através do Instagram, vocês podem observar vagas, através de imagens. Né? Então, isso aí a gente vê o cargo da vaga, a empresa, a gente vê as funções, a gente vê os requisitos realmente que a gente está vendo aí, a gente vê o e-mail também, a gente vê telefone, a gente vê várias informações. Um outro tipo de vaga que a gente tem, que a gente pode observar, é esse tipo de vaga que a gente também encontra muito no LinkedIn. Tá?
A gente encontra aí o nome, a gente encontra aí o que eles estão em busca, a área que eles estão buscando, do tipo de vendedor. Eles estão utilizando o termo vendedor, alguns utilizam o termo consultor, executivo, representante de vendas, assessor científico também poderia ser um termo. Tá? Isso aí, fiquem tranquilos, que com o tempo vocês vão pegando cada vez mais esses termos e etc. E a gente vai falar sobre isso especificamente na aula sobre representante de vendas, executivo de negócios dentro da área comercial da saúde. Vamos lá. A gente tem responsabilidades, qualificação, né? A gente vê aí, por exemplo, área de atuação, local de área de atuação, importante observar isso. A gente vê aí o CV, né? O local que você vai enviar. Outro tipo de vaga que a gente também encontra no LinkedIn, já de grandes empresas, empresas que cadastram as suas vagas lá, né? A gente vê aqui a parte de empresa, então você já consegue ver o tamanho, digamos, da empresa, pelo quantitativo de funcionários, né? Vocês reparam também, pessoal, que a gente está aqui com diversos tipos de vagas diferentes, né? A gente está vendo aqui uma vaga, por exemplo, de assessoria científica para trabalhar com um laboratório. A gente está vendo aqui uma vaga de vendedor de uma empresa de médio porte, pequeno médio porte, para trabalhar com a parte de neuro. Uma empresa que para trabalhar como representante médico virtual. Olha só, gente, como o mercado ele já está mudando, né? Querendo pessoas que façam inside sales, que é a venda, digamos assim, que a gente fala interna, né? O atendimento interno online ou por telefone dos profissionais médicos e etc. Aí a gente já vê que ele já tem algumas coisas diferentes, a parte de requisitos obrigatórios, há quanto tempo a vaga foi anunciada, quantas vezes ela foi visualizada, quantas conexões você tem aqui nessa vaga. A gente já vê competências desejáveis, a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente. A gente já vai ver aí a atividade que tem que ser feita, que é similar com função, nível de experiência que eles pedem para a vaga, né? A gente vê a indústria, o setor, e a gente vê aí algumas competências que você tem que ter, que você tem que pedir para as pessoas dentro do próprio LinkedIn, digamos assim, votarem para você. Então você bota lá suas competências que você acredita que você possui, e depois você vai pedir para os seus contatos, de acordo com o que eles acreditam que tem no seu perfil, para dar uma visitada no seu LinkedIn e falar, olha, por favor, vai aqui, poxa, bota lá umas competências que você acha que eu acredito que eu tenha, me dá esse feedback, isso é importante para mim, agradeço muito. E aqui é uma outro tipo de vaga. Essa vaga aqui é da Johnson & Johnson, tá? É uma vaga do tipo que a gente aplica dentro do próprio site da empresa, no site de carreiras. Toda grande empresa e algumas médias empresas e até pequenas empresas também têm sites específicos próprios onde elas fazem cadastro de banco de dados de vagas, que vocês têm que ir lá e vocês têm que aplicar essas vagas, tá, pessoal? Então, assim, vocês sempre têm que ter algumas empresas dos sonhos, algumas empresas grandes, algumas empresas que vocês estipulem realmente, eu quero chegar e quero trabalhar nesta empresa. E aí você, exatamente nessa empresa, você vai pegar e você vai pegar e ter o seu currículo cadastrado, você vai ter ali algumas vagas que você tem a possibilidade de fazer uma notificação para quando eles publicarem, você receber por e-mail, para ser uma das primeiras pessoas a aplicar para aquela vaga e etc. E aí você já repara que já tem uma outra pegada, uma outra forma de demonstrar as necessidades que eles buscam. Então a gente tem ali as principais atividades, né, que a pessoa vai ter que fazer, o que ela vai ter que buscar dentro, digamos assim, do mercado e etc. O que ela vai ter que fazer no dia a dia profissional, as qualificações, os requisitos, né? E a gente vai hoje categorizar o que na nossa concepção são os requisitos primordiais e o que são aqueles requisitos que a gente acredita, digamos assim, que através da nossa interpretação a gente consiga perceber se a gente tem ou não a capacidade e o conhecimento necessário para poder, digamos assim, ter a certeza que o nosso currículo ele é um currículo competitivo para essa vaga. Beleza? A gente vê aqui, por exemplo, algumas outras coisas, função interna, etc. Qual é a localização interna dentro da empresa, organização que tem. Para vocês só entenderem, gente, a Johnson & Johnson ela tem 3 divisões aqui no Brasil, para vocês verem o tamanho dela.
elas têm uma divisão de medical devices, de healthcare, elas têm a Janssen, que é a divisão farmacêutica delas, e elas têm também uma divisão de atendimento ao cliente, tá? Que é coisas assim básicas, como a gente compra no supermercado, etc. Não são esses aparatos, digamos assim, que a gente utiliza, que a gente vende para o hospital. Ok? Algumas coisas até sim, mas o foco realmente é, por exemplo, a gente compra papel higiênico, né, que a Johnson Johnson vende, para o hospital, etc. Mas a empresa ela faz essas 3 divisões. Ok? E aí, gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver, certo? Ao ver uma oportunidade de emprego. Obviamente, a descrição da vaga. Ok? A gente tem que ver a descrição, o que ela pede. A gente não vai simplesmente pegar uma vaga e, opa, vou aplicar agora, não vou pensar 2 vezes, o momento é esse, eu vou aplicar e etc e tal. Não. A gente tem que pensar direitinho, gente, porque a gente pode estar se queimando no mercado quando a gente pulveriza demais o nosso nome, né? E se queimando de uma maneira negativa, tá? Como assim, Flávio? Pensa o seguinte, pensa que você é uma pessoa que você não tem experiência e você está aplicando para uma vaga que ela pede 5 anos de experiência. E vamos ver, e vamos pensar que você já fez isso para a mesma empresa 3, 4, 5 vezes. Se você chegou a ser escolhido para ser lido dentro do portal de uma empresa, essa empresa ela pode achar o seguinte: essa pessoa é uma pessoa que ela está desesperada, ela não literalmente faz o básico, que é ler uma descrição de vaga. Então, essa pessoa nem é o tipo de candidato que a gente procura. Simplesmente já bota o seu currículo dentro de um cadastro de spam, de lixo eletrônico. E da mesma forma que, se você, aplica para uma vaga, você tem tudo direitinho, o seu currículo já pode ficar pré-selecionado quando tiverem vagas similares àquele perfil que eles buscam. Entendeu? Então, primeira coisa, olhar a descrição da vaga como um todo. Segunda coisa, olhar o local da empresa. Por quê, Flávio? Gente, nem toda a empresa, ela, digamos assim, ela aceita candidatos, ou ela vê com bons olhos candidatos de fora. Por quê? Porque, por exemplo, o intuito da empresa sempre é ter maior taxa de sucesso nas suas negociações, né? Se você não conhece a região, digamos assim, o esforço que você vai ter que fazer, o tempo que você vai gastar para conhecer a região, para conhecer os clientes, para fazer prospecção, para conhecer os locais, vai ser muito maior do que alguém que já mora naquela localidade, e ainda mais se você não tiver experiência específica na área de vendas. Se você tem, ótimo, você já vai ser um candidato que eles já vão olhar com bons olhos, né? Mesmo que você seja um candidato que, digamos assim, não seja daquele segmento, porque muitas vezes você vai ver vagas que eles pedem como, digamos assim, pré-requisito, experiência específica naquele ramo. Se você for daquele local, daquela localidade, isso aí já vai, digamos assim, ter um apreço pela sua pessoa para aquela vaga. Vagas, por exemplo, que são a nível nacional, normalmente elas estão estipuladas a nível nacional. Poxa, Flávio, quer dizer que então, se eu ver uma vaga para, no caso, São Paulo, ou se eu ver uma vaga para Rio de Janeiro e eu moro em Manaus, eu não posso aplicar? Não. Você vai olhar criteriosamente o que a gente falou agora, a descrição da vaga. Porque lá, sem sombra de dúvidas, vai mostrar para você, vai falar para você realmente se eles estão, digamos assim, imprescindível ou não você morar na localidade, né? Se você, por exemplo, se eles aceitam candidaturas de pessoas de fora, ok? Então, assim, não é para vocês, é para vocês entenderem um equilíbrio aqui, pessoal. Não é nem para vocês descartarem totalmente a vaga, mas é para vocês observarem com ainda mais afinco se a vaga que vocês estão tentando ou pensando em concorrer, ela tem sentido em relação a você e a empresa, ok? E aí a gente tem aí os requisitos. E aí eu separei entre requisitos, que são requisitos gerais,
e os requisitos específicos para a posição. Juntos, ao observar todas aquelas vagas que eu exemplifiquei para vocês, a gente vai conseguir identificar o que é um requisito básico e o que a gente chama de um requisito específico para a posição, ok? E por que é importante, por exemplo, a gente ver isso? Por exemplo, graduação. Tem algumas empresas que para elas é um requisito específico que você já seja graduado. Outras já não é um requisito específico. Você pode estar se graduando, você pode estar na graduação, você pode estar na faculdade, né? E aí, por exemplo, outros, eles pedem que você tenha, se tiver experiência, é um diferencial. Se você não tiver, então a gente pode assumir que eles estão dispostos a contratarem pessoas que não têm, digamos assim, experiência específica. Então, que eles podem contratar neonatos, né? Neófitos, que são os novatos na área. Entenderam? Outra coisa que a gente tem que entender e a gente tem que verificar: as funções do cargo. Tipo assim, essas funções elas estão alinhadas com o meu perfil? Porque não adianta nada, gente, a gente aplicar para uma vaga porque a gente tem uma necessidade e, infelizmente, essa vaga não está alinhada com o que a gente quer fazer no nosso dia a dia. Né? Tipo, porque, por exemplo, se eu já sei que o meu perfil não é alguém que quer estar todo dia no cliente fazendo prospecção e negociando, o meu perfil é um pouco mais de um especialista de produto, de estar ali no momento chave, de estar falando mais tecnicamente, que não tem muito que lidar com números, não tem muito que negociar propriamente dito e ter esse relacionamento com o cliente, e é uma vaga para vendas, eu tenho que entender realmente se eu irei ter digamos assim, uma grande vontade de trabalhar no dia a dia, sabe? Outra coisa, poxa, eu tive dúvida em relação às funções e aos cargos. Tipo assim, eu posso muito bem, gente, entrar em contato com o RH da empresa, eu posso mandar um e-mail, eu posso tentar achar as redes sociais dessa empresa e fazer uma pergunta, tá? E também eu posso tentar procurar o nome da pessoa do RH, porque alguns cargos elas mostram lá, tá? Em algumas empresas. Quem é, por exemplo, o requisitante daquela vaga. Isso é uma dica ouro. Isso é uma dica ouro para vocês. Porque se você sabe quem é o requisitante daquela vaga ou a pessoa do RH que está buscando aquela vaga, você pode ter ela como contato para você depois. Porque é um grande gap da área, pessoal, que muitas empresas, até de grande porte, infelizmente elas não dão feedback para os seus candidatos se foi aprovado ou não dentro de um processo seletivo, ou esse feedback ele demora meses. Algumas pessoas no nosso grupo, na nossa comunidade, já comentaram comigo, tipo, poxa, Flávio, já apliquei para uma vaga e demora muito para eles me darem esse feedback. Sim, demora. Então, uma forma que você tem realmente é buscando essas pessoas, né? Então, se alguma dúvida você teve em relação à função do cargo, você pode buscar essas pessoas do RH, você pode buscar, por exemplo, também a pessoa, digamos assim, que é a proprietária, que vai ser, digamos, sua futura chefe, se a gente conseguir enxergar isso dentro da vaga, ou você pode buscar pessoas que tenham o mesmo cargo no LinkedIn e nas redes sociais. Isso também é uma outra grande dica para você tirar dúvida e perguntar para essa pessoa como é que é o cargo dela. Agora, gente, esse contato ele tem que ser feito com muito cuidado. Esse contato ele tem que ser feito de uma forma bem tranquila, porque, por exemplo, se você não tem networking nessa empresa, por isso que é interessante a gente já ter networking com várias pessoas, com o máximo de gente possível, antes da gente aplicar para uma vaga. Então, se você não tem esse networking, um approach ele tem que ser diferente. E é sobre isso que é a nossa próxima aula. A gente vai falar pausadamente, vários exemplos, como fazer isso, a diferença no contato quente, no contato frio, né, como chegar, as diferentes formas de falar e etc. Você viu tudo, você já viu a descrição da vaga, você já viu o local da empresa, você já viu os requisitos específicos, você já viu as funções do cargo. Qual o próximo passo, Flávio? Gente, vocês vão entrar no site da empresa. Vocês vão procurar no site da empresa, vão ver como é que é o site da empresa. É um site bem construído.
se é um site que ele tem, ele traz veracidade, ele traz realmente profissionalismo. Por que você está falando isso, Flávio? Porque, gente, a gente não sabe realmente se... obrigado, Eduardo. Vamos lá, então, gente. Então, vamos lá. É importante vocês entenderem, né? Estou voltando aqui. Então, primeira coisa, recapitulando. Olhar a descrição da vaga, tá? O local da empresa, porque não adianta a gente, muitas vezes, aplicar para uma vaga se para eles é imprescindível que você já resida ou já tenha experiência naquela região. E aí a gente vai falar dos requisitos, né? Então, os requisitos, eles são muito importantes porque a gente vai entender o que são requisitos específicos para aquela posição e aqueles que, digamos assim, não são. E por que é importante a gente saber isso, Flávio? Porque os requisitos específicos, gente, são aqueles que você tem que ter. Não adianta. E aqueles, digamos, que não são específicos, são aqueles que, digamos assim, você pode não ter, mas que, digamos assim, vai... se você tiver, vai ser um diferencial. Mas eles ainda podem deixar passar dentro de um processo de um processo, digamos assim, desapercebido e etc. Tá? Então, vocês entenderam, pessoal, direitinho essa parte de requisitos específicos? A gente vai exemplificar isso para vocês para ficar mais fácil, tá? Porque, por exemplo, quando especifica, olha, é imprescindível que o candidato tenha tantos anos de experiência. Gente, a probabilidade de você aplicar para uma vaga como essa vai ser realmente, e você conseguir ter o sucesso, né? Isso aí vai, digamos assim, ser bem raro, vai ser bem, digamos, uma sorte para vocês. A gente não quer muito contar com a sorte, a gente quer contar com o máximo, realmente, de taxa de sucesso para que você consiga a vaga. Ok? Continuando, gente. Então, funções do cargo. Gente, é muito importante você ler as funções do cargo e entender algumas coisas. Primeiro se elas estão alinhadas com o seu perfil, tá? Tipo assim, poxa, o meu perfil, eu gosto de vendas, mas, tipo, se eu tiver um cargo que eu tenho que ficar mais, por exemplo, no escritório, ou que eu tenha menos contato com o cliente, né? Um cargo de especialista de produto, por exemplo. É interessante eu aplicar para a vaga? Será que eu vou gostar do meu dia a dia? Porque não adianta, gente, a gente aplicar para uma vaga e essa, digamos assim, aplicação, ela ser, né? Então, pessoal, como a gente estava falando, lá na parte de funções de cargo, vocês têm que entender realmente, tá? Se vocês conseguem estar alinhados ou não com aquele cargo, tá? Se restou dúvida, simplesmente existe uma dica de ouro que a gente pode dar para vocês, que é o seguinte. Normalmente, num grande quantitativo de vagas, você consegue ver, por exemplo, quem é a pessoa que é o, digamos assim, supervisor daquela vaga. Isso acontece mais em multinacionais. Você consegue ver, por exemplo, quem é o requisitor, né? Quem está requisitando aquela vaga. E por que é importante você saber disso? Porque essa pessoa é, literalmente falando, a pessoa com quem você tem que tentar fazer networking. Seja frio ou quente. Se for quente, melhor, porque você já tem alguma espécie de contato com essa pessoa. Se for frio, a gente vai falar diretamente sobre isso na nossa próxima aula. Fiquem tranquilos, ok? Próximo passo, gente, é literalmente falando pesquisar o nome da empresa no Google. Entrar no site da empresa, desculpa, para verificar se ele é bem formatado, os equipamentos que eles trabalham, se traz profissionalismo para você, porque afinal de contas você vai querer trabalhar numa empresa que tenha um profissionalismo, que ela seja profissional. E assim, se aquele site daquela empresa, que hoje em dia, no mundo que a gente vive, da internet, é um site pobre, é um site, digamos assim, fraco, que não tem as informações básicas, não tem a missão da empresa, não tem os produtos que eles trabalham, não tem a divisão da empresa. Tipo assim, você fica achando que aquela empresa não tem o nível de profissionalismo que você quer e etc, mas isso tudo também de acordo com o seu nível e o seu momento profissional, né, de carreira e etc. Obviamente, às vezes você está numa empresa menor, que você vai ajudar a construir, ajudar a crescer, pode ser algo interessante para a sua carreira, para pelo menos você dar o pontapé inicial. E aí depois, gente, você vai, literalmente falando, pesquisar o nome dessa empresa no Google, ok? Como assim pesquisar o nome dessa empresa no Google? Você vai, literalmente, digitar
ver o CNPJ, ver o status da empresa, ver o nível de tamanho de faturamento dela, porque hoje em dia a gente consegue ter acesso a tudo isso na internet. E aí você, mais uma vez, ter a certeza. Será que essa empresa está envolvida em algum escândalo? Eu não quero que meu nome esteja atrelado a nenhuma espécie de escândalo. Né? Se realmente foi, quais foram as notas que elas realizaram para a imprensa? Né? Tipo, em relação a isso, como é que elas se portaram e etc. Para você ver literalmente a idoneidade da empresa. Né? Outra coisa, por exemplo, converse com pessoas da empresa, tá? Tipo assim, utilize o seu networking, crie esse networking, né? Tipo assim, poxa, eu vi que tem uma vaga tal, que tá lá no site tal, muito boa, muito interessante. O que eu faço? Como é que eu faço? Tipo, tem alguém que você pode me indicar para conversar sobre essa vaga? Existe alguma forma de repente, eu chegar ao líder dessa vaga, ao supervisor dessa vaga, ao RH responsável por essa vaga, para eu poder me apresentar? Né? O fulano, como é que é realmente esse trabalho? O que você tem que fazer dentro dessa empresa? Então, tudo isso, gente, ajuda você cada vez mais se sentir mais apto e tranquilo para não, realmente, eu vou me candidatar. Beleza, decidiu se candidatar? Envia o CV e se cadastra para a entrevista e aguarda, tá? E aí, como eu falei, se você tiver algum contato interno, né, dentro dessa empresa, gente, você simplesmente pode aproveitar isso, né? Ou então com algum recrutador, etc. Tem muitas grandes multinacionais que quando elas recrutam no LinkedIn, elas, ou então empresas nacionais, de pequeno, médio porte, quando elas recrutam, elas contratam empresas terceirizadas de RH, né? Eles fazem um processo seletivo, e você é alguém que você é encontrado por um headhunter, né? Você e aí a gente já explicou a diferença de Job Hunter e Headhunter, né? Do Job Hunter ser aquela pessoa que é contratada pela empresa, né? Para ela buscar alguém no mercado com aquelas qualidades, características que a empresa busca. E Headhunter é aquela pessoa que você paga ela para que você... Desculpa, Headhunter é a pessoa que você... que a empresa contrata, né, para que busque alguém no mercado, e o Job Hunter é aquele que vai pegar e buscar um job de acordo com as suas qualidades, as suas características no mercado, né? E ao mesmo tempo te ajudar e te dar dicas, te dar um coach, etc. Então, por exemplo, se foi um Headhunter que entrou em contato com você, então você pode aproveitar esse contato do Headhunter, tipo assim, depois que ele te busca, né, ou que você envia a vaga, e perguntar, meu currículo, depois de algum tempo, meu currículo foi selecionado? Não, não foi. Legal, obrigado pelo feedback. Por que ele não foi selecionado? Isso é muito válido para você, gente. Primeiro, porque você se demonstra interessado. Segundo, porque você, digamos assim, você consegue entender onde é que você está falhando dentro, por exemplo, desde o início do processo, do tipo assim, olha, seu currículo era muito grande, a gente nem leu, então, tipo, faltou experiência, e você sabe onde é que você precisa adquirir para na próxima vez que de repente você quiser aplicar naquela empresa, você já ter aquela experiência, tá? Então, e aí, gente, eu botei bem grande. Existe uma grande diferença, tá? Entre ser chato e ser interessado, né? Tipo assim, você não pode, literalmente falando, todo dia ou até toda semana entrar em contato com aquela pessoa, a não ser que aquela pessoa ela te prometa que ela vai te dar um feedback. E mesmo que ela te prometa que ela vai te dar um feedback naquela determinada data, eu nunca entro em contato com aquele RH ou com aquela pessoa que ia me dar aquele feedback literalmente na data que me foi prometida. Eu espero no mínimo 4, 5, até 7 dias para entrar em contato. E eu falo, oi, tudo bem? Como é que você está e tal? Estou entrando em contato para saber sobre o processo seletivo, para saber como é que ele está, se tem alguma novidade, se realmente minha candidatura ainda está sendo avaliada. Você ficou de me dar um feedback há uma semana atrás, eu aguardei, como não teve, né? E aí a pessoa, obviamente, ela vai te dar algum tipo de explicação, né? E aí, vamos supor que ainda não teve, o processo atrasou e ainda não teve nenhuma espécie de explicação. Você agradece, pede um novo prazo para essa pessoa e pergunta se ela tem alguma noção e ela vai te dar um novo prazo. Se ela não te deu prazo nenhum, dá um prazo de 15 dias ao mês para entrar novamente em contato com ela. Como eu falei, é a diferença de ser chato e de ser interessado.
se demonstre interessado com quem diz, eu quero trabalhar nessa empresa, né? Fomente isso para o recrutador, fomente isso para aquele contato que você está tendo, que está participando daquele processo seletivo. Fomente do seu sonho, fomente da sua necessidade, né? Tipo assim, eu preciso trabalhar, eu preciso dessa experiência, eu quero fazer parte da sua empresa, eu tenho tudo a ver com ela. Então, isso vai te ajudar muito dentro do processo, tá? Realmente, Eduardo, é muito chato quando ficam te cobrando vaga todo dia, te ligando toda hora, né? E literalmente falando, realmente, você pode até realmente bloquear o contato. Então, por isso que realmente você tem que entender a diferença entre ser chato e ser interessado, beleza? E agora, gente, como é que é uma aplicação de uma vaga dentro de uma grande empresa, tá? Porque o que acontece? A gente já viu que naquelas empresas menores, envie o CV para o e-mail tal. E aí, realmente, não tem muita, digamos assim, a gente até pode elaborar, por exemplo, enviar o CV em anexo, e aí, por exemplo, eu sempre envio o CV em português, tá? Se você vê que na vaga pede em inglês, aí eu gosto de enviar as duas, tipo, ou o formato em inglês e o formato em português. E aí no corpo do e-mail é o básico. Oi, tudo bem? Meu nome é Flávio Pacheco. No assunto do e-mail, normalmente, as empresas elas pedem para você especificar alguma coisa, tipo assim, vaga tal, lugar tal. Se não especificou, você mesmo pode chegar e botar vaga, por exemplo, representante de vendas 2, imunologia, Porto Alegre, a candidatura e o seu nome. E aí, tipo assim, embaixo no corpo do e-mail, oi, meu nome é tal, eu venho por meio deste me candidatar à vaga tal, acredito que eu tenho as qualidades e as características que a vaga realmente solicita, para quaisquer dúvidas estou à disposição. Atenciosamente e o seu nome abaixo. Simples, e a sua assinatura digital, simples, direto, conciso, realmente para eles pegarem, verem aquilo ali e depois vocês irem buscar, eles irem ver o seu realmente currículo, tá? E aí, obviamente, um currículo, pessoal, sempre com 2 páginas, tá? Estourando 3, mas o ideal são 2. Tá? E aí a gente mais para frente vai falar realmente sobre currículo, né? Porque aí, como vocês sabem, eu sou alguém que atua dentro da área comercial da saúde há 5 anos. Eu vou dar algumas dicas para vocês que a experiência me trouxe, mas também irei trazer alguns momentos, lives e material complementar de pessoas que realmente são, que atuam no RH. Beleza? E aí, gente, vocês vão entrar no site de uma empresa, por exemplo, a Johnson Johnson é aqui. Vocês podem ter currículos que vocês já enviaram para essa empresa. Você pode pegar um currículo desse e anexar, ou você pode enviar o currículo ou pegar o Google Drive ou o Dropbox. Aí você anexa, próximo, e aí você tem, gostaria de anexar uma carta de apresentação? Gente, já tiveram vagas que eu anexei carta de apresentação e foram lidas. Tiveram várias vagas que eu já não mandei da carta de apresentação e também fui escolhido. Então, assim, eu acho que está muito mais atrelado realmente se você tem as características no seu currículo e depois como você edita de acordo com realmente a necessidade da vaga do que necessariamente uma carta de apresentação. Depois a gente pode falar também sobre carta de apresentação para vocês sem problema nenhum, ok? Depois vocês vão botar aí as suas informações pessoais, digitar próxima. Aí vocês botam todos os dados de endereço, tudo bonitinho, tudo certinho. Depois vocês botam o número de telefone, de preferência. Alguns locais é bom até botar 2, gente, porque de repente o seu número não atende, que você está fora de área. Você tem outro contato e aí alguém pode entrar em contato e deixar um recado. Endereço também de e-mail, obviamente, né? Depois, você vai ter algumas perguntas assim, são normais. Você já trabalhou para alguma das empresas Johnson Johnson como funcionário ou qualquer outra relação profissional? Por quê? Porque muitas empresas dentro de distribuidores, e pode acontecer isso, têm contratos realmente de, digamos assim, especificidade, tipo assim, exclusividade. Você não pode realmente entrar numa vaga num prazo X se você já distribuiu aquele produto ou se você distribui aquele produto dentro de um representante. Então, por isso que eles fazem esse tipo de pergunta. O Ted perguntou aqui,
Há alguma configuração de CV ideal, o tipo de CV? Não existe. Não existe uma configuração ideal. E, assim, você pode ver inúmeros, digamos assim, vídeos de pessoas que atuam na área, né, de profissionais de RH. Não existe uma unanimidade do que é o CV ideal e o que não é. O que é realmente uma unanimidade é que ele tem que ser literalmente conciso. E tem que você, em poucas palavras, falar qualitativamente o que você tem e não quantitativamente. Ou seja, você não tem que botar uma grande quantidade de coisas que você fez. Você tem que botar realmente as coisas mais importantes de acordo com aquela vaga, de acordo com aquela necessidade. Então, por exemplo, se você está concorrendo para uma vaga de vendas e você tem experiência em vendas e tem experiência como especialista de produto, mas a vaga é de vendas, você vai o quê? Você vai melhorar e encorpar com características e funções do cargo de vendas o seu currículo. Se for para uma vaga de especialista, você vai encorpar e aumentar não, assim, melhorar a qualidade das informações para que ele seja vendável para uma vaga de especialista. Entenderam mais ou menos? Tipo assim, por exemplo, para um especialista é interessante você ter didática, é interessante você ter habilidade de demonstração de produtos, né? Então você vai enaltecer essas informações dentro de uma vaga para especialista. Aí não vai falar tanto de habilidade de negociação. Você pode falar, mas não tanto. Na outra vaga, por exemplo, que é uma vaga de vendas, aí você vai falar habilidade de comunicação, habilidade com vendas, habilidade de, digamos assim, números de conta e trabalhar com CRM, etc. Coisas que com, às vezes, especialista você não vai precisar tanto. Beleza? E aí, logo em seguida, eles vão, por exemplo, podem perguntar para você sua aptidão, né? Isso aqui, gente, essa questão é do nível de inglês. Você manteve algum vínculo com entidades públicas do governo no Brasil nos últimos 6 meses? Isso aí provavelmente é por causa da questão de compliance. Você não pode realmente atuar dentro de uma empresa se você tiver tido esse vínculo com o governo. Por quê? Porque você pode, segundo a empresa, ter o risco de você ter beneficiado de alguma forma digamos assim, a empresa que você vai trabalhar se você teve esse vínculo. Eles podem ter toda uma questão do Ministério Público, da Polícia Federal, então por isso que se você tiver tido, você tem que botar sim, aí realmente suas chances vão muito para baixo de seu currículo ser aceito para conversar sobre essa vaga. E, obviamente, se você não teve, você bota não. Depois, obviamente, você vai, mais uma vez, falar se você já trabalhou em algumas das empresas, se você tem algum parente. E aí, olha só isso, essa pergunta, gente. Você reside em Porto Alegre? Isso é uma pergunta que a gente fala do que diz respeito ao especificado, é um requisito específico. Porque se não fosse, gente, eles não perguntariam. Então, se você bota não, né? Tipo assim, as suas chances de entrar para o spam é muito grande, tá? E exatamente isso aí pode dificultar as suas chances, ok? Outra coisa, isso aqui, aptidões e questões. Por favor, tome os minutos para responder as seguintes questões relacionadas. Você possui experiência prévia em visitação médica com foco de propaganda e medicamentos sem alto custo? Gente, sempre sejam sinceros. É preferível você botar a resposta não. E se tiver um campo para você, digamos assim, especificar, olha, eu não tive, mas eu tive experiência com fármacos, por exemplo, no mestrado, no doutorado, etc. Você pelo menos está valorizando um pouco a experiência que você teve. Isso não quer dizer que necessariamente eles vão valorizar, mas você está aumentando as suas chances de realmente eles falarem não, mas ele tem um pouco de experiência com farmacologia, com oncologia, com hematologia, com virologia e etc. Beleza? Gente, nunca façam o que eu acabei de fazer, tá? Era para, digamos assim, ter aí, sua candidatura foi finalizada, etc e tal, porque eu finalizei a candidatura para mostrar para vocês. Era para ter uma animação, enfim. O que acontece? Eu não deveria ter finalizado essa candidatura. Sabe por quê? Porque exatamente aqui, reside em Porto Alegre, eu botei não. E, ao mesmo tempo, em aptidões e questões,
na experiência prévia como visitação médica de propaganda de equipamentos de alto custo, eu também botei não. E o que acontece? Como são especificações muito, mas muito específicas para essa vaga, eu sei que a minha chance de realmente conseguir essa vaga é mínima, é muito baixa. E o que acontece? Quanto mais você aplica para uma vaga e você não tem os requisitos específicos para essa vaga, ou que aparentemente são específicos, você entra no spam daquele ou daquela empresa, ou daquela empresa de representação, daquela multinacional. E por que isso é ruim? Você não sabe, ninguém te fala sobre isso. Um indicativo que você pode ter sobre isso, gente, é o seguinte, é quando você aplica para uma vaga e você começa a perceber que em menos de 24 horas ou 48 horas, o seu currículo ele já é descartado. E aí você fica pensando, poxa, mas caramba, já deu para eles lerem o meu currículo? E, gente, isso já aconteceu comigo, tá? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se recadastrar naquele site com um novo e-mail. Porque provavelmente aquele e-mail ele já entrou na lista de spam por causa de um algoritmo que eles têm internamente. Isso é de praxe no mercado. Eu não sabia disso, isso eu fiquei sabendo conversando com um profissional de RH que trabalhava nas grandes empresas e que hoje ele é um job hunter. Ele falou, Flávio, se você tem uma vaga e você começa realmente, digamos assim, ao tempo inteiro aplicar para essa vaga, ou para várias vagas daquela empresa, e você começa a perceber que para basicamente todas as vagas você é negado, é porque provavelmente você, infelizmente, entrou no spam. Porque muitas vezes você olha lá, poxa, eu preencho quase 90, 95% dos requisitos daquela vaga. Por que eles não me escolheram para aquela vaga? Infelizmente, porque provavelmente você caiu no spam. Entenderam, gente? Então, assim, sejam mais assertivos possíveis, ok? Deixa eu ver aqui as perguntas. Como é verificado o nível de uma língua pela empresa? Olha, ótima pergunta, Cléo. Gente, isso varia de empresa para empresa. Tem empresas que exigem que você apenas entregue um certificado. Tem empresas que literalmente elas fazem um teste com você. Já tiveram várias empresas, por exemplo, que eu fiz toda uma entrevista em inglês, porque eram empresas multinacionais, ou em espanhol, né? Então, isso varia de empresa para empresa. Por isso que é muito importante, gente, em todo o processo seletivo, vocês serem idôneos, vocês serem honestos, vocês serem verdadeiros. Porque, gente, a mentira tem perna curta. Tá? O máximo que pode acontecer é o seguinte, eu não tenho certeza do meu nível de inglês. Eu acho que eu estou para o básico, eu estou para o intermediário, mas é algo que eu continuo estudando. Então você pode botar intermediário, sabe? Porque do momento que você entra para o momento que você talvez tenha a necessidade de utilizar o seu conhecimento na prática dentro da empresa, você já pode ter transitado para o nível intermediário. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Tá? Bem, continuando então, gente. Vamos lá. Vamos agora fazer uma análise, fazer digamos, vendo de maneira analítica a nossa vaga. Primeira coisa que a gente falou, temos que olhar a empresa, o nome da empresa, né? A descrição da vaga como um todo. Depois a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar o cargo da empresa, ok? Depois que a gente viu o cargo da empresa, interessante, vamos dar uma olhada no lugar que a empresa está situada. Vamos dar uma olhada no lugar onde possivelmente eu vá trabalhar. É interessante, eu estou dentro desse local ou não? E etc. Tem alguma coisa especificando, por exemplo, se eu preciso residir nessa região para atuar? Porque eu posso residir, por exemplo, no sul do país e não necessariamente morar em Maringá, no Paraná. Nesse caso aqui, tá? Depois eu vou olhar, literalmente falando, os requisitos mínimos. Vamos lá. Graduação em biomedicina ou farmácia. Gente, está bem especificado aí. Então, por exemplo, se eu sou um estudante, eu não aplico para essa vaga, tá? Ou eu sou biomédico ou eu sou farmacêutico. E tá tudo a ver porque é uma empresa de laboratório. Você ser fisioterapeuta, você ser enfermeiro, você ser médico, você ser tecnólogo, por exemplo, em radiologia, ou o que quer que seja, isso aí pode realmente
tipo assim, não aumentar e não ajudar realmente na sua aplicação para essa vaga. Especificamente porque eles estão sendo outra coisa. Vocês veem que eles botam poucos requisitos. Se eles botam muitos requisitos, alguma coisa ou outra você pode conseguir deixar passar, sabe? Então, sempre percebam isso, sempre vejam a forma, o que eles estão falando. Por exemplo, a outra coisa que a gente vai verificar são exatamente as funções da vaga. Né? O que você vai fazer no seu dia a dia. Então, nesse aqui, por exemplo... Não, só desculpa, vamos continuar. Disponibilidade para viagem horário. Realmente, por que eles falam primeiro viagem? Porque você provavelmente nessa vaga vai ter que viajar muito. Porque você vai provavelmente tomar conta de uma região. E se você, por exemplo, tem criança pequena, para essa vaga específica, talvez você aplicar não seja interessante. Ou então você pode aplicar e você pode tentar negociar com a empresa. Mas porque eles normalmente eles não vão saber, a não ser que eles peguem ou esteja no seu currículo estado civil. Se for casada, eles não vão, obviamente, que eles não sabem se você tem filho ou não, mas eles não vão, tipo assim, fazer nenhuma espécie de distinção. Eles vão imaginar. Mas eles não vão deixar de analisar seu currículo por causa disso, não. A questão de horário é o seguinte: como provavelmente é uma é uma vaga para assessoria científica externa, né? Tipo assim, não é uma vaga interna, você não bate ponto. E se você não bate ponto, pessoal, você faz seu horário. E se você faz seu horário, muitas vezes você pode ter que ser obrigado a atender um cliente fora do horário comercial. Ou seja, eu já atendi muito, mas muito cliente 10 horas da noite, 11 horas da noite, porque, por exemplo, é o horário que médico pode falar, porque o cara saiu do plantão, o cara saiu da empresa e etc. E aí, aos poucos, você vai fazendo numa balança, digamos assim, o que você, digamos assim, que tipo de atendimento você vai dar para aquele cliente, que tipo de atendimento aquele cliente ele necessita. Olha, esse cliente aqui é meu cliente VIP, eu posso atender depois das 10 horas. Ah, não, esse cliente não tem necessidade, esse cliente ele pode esperar até amanhã, porque obviamente eu estou no meu horário, tudo tem limites, enfim, isso aí você vai aprendendo conforme você vai seguindo a sua carreira, ok? E para finalizar, obviamente, o lugar onde você vai mandar o seu e-mail, onde você vai aplicar para a vaga. Beleza? Entenderam tudo direitinho, pessoal? Por exemplo, desculpa, eu não falei das funções. Como eu falei, essas funções elas têm que estar, literalmente falando, alinhadas com o seu perfil. Qual o meu perfil, Flávio? O meu perfil eu vou dar treinamento de produtos e equipamentos. Eu gosto de fazer isso? Gosto, me vejo fazendo isso. Eu vou ter que fazer um pouco de serviço de atendimento ao consumidor. Eu gosto disso? Gosto, eu gosto de lidar com pessoas. Eu vou ter que fazer manutenção de equipamentos. Olha, isso aí, gente, já não é uma coisa muito comum de quem trabalha com assessoria científica ou para quem é especialista de produtos. Isso é mais para quem trabalha com serviços. Mas a vaga está pedindo. Se você gosta de mexer realmente, por exemplo, com a parte de eletrônica e etc., você tem super uma vantagem aí. Se você tem curso, por exemplo, de mecatrônica, de engenharia, etc., além de ser, obviamente, graduado em biomedicina ou farmácia, você tem super uma diferença aí como candidato. E aí ele fala ali de validação de equipamentos novos e revisados, né? Então, ou seja, você vai ter que provavelmente fazer uma assinatura onde você está testando ali que aquele equipamento ele está apto para o uso ou não. Você está realmente querendo, você tem confiança que você é capaz de fazer isso? Obviamente, você provavelmente vai ter um treinamento para isso? Não, eu tenho, fique tranquilo, então mete bala e aplica para a vaga. Vamos ver uma outra vaga, vaga da Technicare. Mais uma vez, vamos ver o nome da empresa, que empresa é essa, vamos ver aonde que é a área de atuação dessa vaga, vamos ver o que eles estão pedindo, que tipo de cargo. É um cargo de quê? Um cargo de vendedor? Eu quero ser vendedor? Para que área? Área de neuro, coluna? Olha, interessante. Vamos ver que tipo de qualificação eles pedem. Formação de nível superior. Beleza, eles não estão pedindo nem querendo perguntar se eu sou tecnólogo, não estão querendo perguntar se eu sou fisioterapeuta, se eu sou, digamos assim, enfermeiro e etc e tal. Vamos lá, olha só, experiência na área de vendas, na área de neuro e coluna. Você vê que, tipo assim, é uma qualificação, mas eles não falam assim, tipo, que é imprescindível. Então, se eu não tenho, mas eu tenho uma experiência com vendas, eu aplico. Porque eu acho que se eu mostrar que eu consigo vender qualquer coisa, ou que eu já tenho um pouquinho de experiência,
eu não ter trabalhado com neurocoluna não vai fazer grande diferença. Agora, óbvio que um candidato que já tenha trabalhado com isso, ele vai ter uma preferência. E aí, gente, a gente está contando com a sorte. A gente não pode contar com o que vai acontecer de outros candidatos. Você tem que contar realmente com o que você sabe, com o que você consegue ter de taxa de sucesso. Inglês avançado é um diferencial. Ótimo. Se eu não tenho um inglês básico ou inglês intermediário, eu posso aplicar. E eles ainda falam que, tipo, não falam nada que é imprescindível ter inglês, né? Então, tipo assim, eu posso aplicar dependendo do meu nível de inglês. Mesmo que eu não tenha, ou seja, básico, que básico praticamente todo mundo tem, gente. Você consegue, tipo, ler um texto, etc., você já tem um nível de conhecimento básico de inglês. Ter disponibilidade para viagens, olha só isso aqui, gente. Possuir veículo próprio. Essa empresa é imprescindível que você tenha um veículo próprio. Não tenho, Flávio? Bem, você não necessariamente precisa dizer isso para a empresa, tá? Mas, obviamente, você precisa, você tem que ter carteira de habilitação, porque você vai precisar do carro para trabalhar, e aí você pode alugar um carro. Isso aí você pode fazer sem problema nenhum. Capacidade de negociação, que assim, é aquela história, como é que eu vou realmente chegar e falar em relação, tipo, se eu tenho ou não capacidade? Isso é algo que eles vão ter que avaliar e vão ter que ir dentro do meu perfil, do meu currículo e talvez numa entrevista, ok? Outra coisa também, gente, disponibilidade para início imediato. Isso é algo muito que você tem que ver. Se você não tem disponibilidade para início imediato, para que você vai aplicar? Né? Se você, por exemplo, tem que cumprir um aviso prévio numa empresa. Então, tipo assim, não está alinhado com o seu eu de hoje, tá? O que foi a pergunta aqui? E quanto à descrição solicitada, graduação em biomedicina afins, como saber se tem esta aptidão? Então, é exatamente, Karina, se tipo assim, se tiver lá escrito formação superior, você pode aplicar. Se não está lá escrito, está especificado, tipo assim, as chances realmente, por exemplo, vamos lá, é uma vaga para trabalhar com diagnóstico por imagem, eles botam lá biomedicina e não botam tecnólogo em radiologia. Você, como tecnólogo, você sabe que você tem capacidade, você sabe que você tem conhecimento técnico científico para a área de radiologia, para a área de imaginologia. Então, você pode aplicar que está tranquilo. Você está entendendo? Tipo assim, se você realmente não tem essa habilidade, você não tem, digamos assim, por exemplo, você faz é uma vaga para imagem e você trabalha com terapia ocupacional. Tem nada a ver alhos com bugalhos. Assim, tipo, beleza, acho que o exemplo de terapia ocupacional não foi tão bom, porque às vezes o terapeuta ocupacional ele olha a imagem e tal, como o fisioterapeuta também olha. Mas vocês entenderam que, tipo assim, se não tem nada a ver, por exemplo, uma vaga que seja para trabalhar com ventilação mecânica, um ótimo exemplo que eu gosto sempre de dar. E eles pedem alguém que tenha formação em fisioterapia. E eu sou um biomédico, tipo assim, a minha chance é muito baixa. Eles literalmente estão focando como especificação para fisioterapeuta. Então é jogar uma carta minha fora se eu aplicar para uma vaga como essa. Entendeu mais ou menos? E aí, obviamente, como eu falei, as responsabilidades. Vamos ver se está alinhado realmente com o que eu acho que a vaga tem, vamos ver se está alinhado com o que o mercado fala, vamos ver se está alinhado com o que eu quero fazer. Apresentar e vender produtos e serviços para novos clientes e também já existentes, prospectar e contactar clientes potenciais, alcançar metas de vendas acordadas dentro do prazo, participar de congressos, seminários ou outros eventos realizados pela empresa, realizar interface com as áreas de suporte, fornecer informações de forecasting, e demanda projetada para gerência de vendas e time de marketing, etc. Ou seja, tudo de acordo com o cargo, literalmente, de um vendedor, de um representante de vendas, executivo de negócios. Tá ok, tá? E aí, obviamente, como eu falei, aí você olha o e-mail para onde você vai enviar o seu CV e aí você envia o CV. Agora vamos para uma vaga que tem lá no LinkedIn, para vocês entenderem. Vocês olham a empresa mais uma vez, olhem a localidade da vaga, mas obviamente essa é uma vaga para representante médico virtual. Então, se a empresa realmente, ela obrigatoriamente, ela não tem um espaço de call center onde você seja obrigado a ir, você pode literalmente fazer esse trabalho remoto, em casa. Então, é uma vaga interessante para qualquer lugar do Brasil. Olha só os requisitos. Aí, a vaga, o nome, obviamente, que a gente tem que verificar. Olha os requisitos obrigatórios. Graduação completa ou cursando o último ano em cursos da área da saúde, marketing, comunicação, administração ou afins. Olha como é que essa vaga ela já abrange uma quantidade enorme de profissionais, né? Aí você precisa ter conhecimento intermediário em pacote Office, ou seja, se eu tenho conhecimento intermediário, gente, se eu tenho conhecimento avançado, eu já sou
alguém que já sou um candidato mais forte, né? Ter boa comunicação verbal e escrita, isso aí, obviamente, praticamente todas as vagas vai ser o requisito mínimo, né? Saber trabalhar com metas semanais e cobrança. Isso, para quem trabalha com a parte de representação, é inerente. Então, se você não gosta muito disso, é interessante você ir mais para a parte de especialista de produto, ou para a área de marketing, ou para a área de application e etc. Ok? Você tem que saber ter boa organização e planejamento de atividades diárias. Né? Então, tipo assim, você tem que ser uma pessoa organizada, coisa que a gente também já falou aqui. Né? E aí depois, gente, a gente tem embaixo as competências desejáveis. Então, por exemplo, as competências desejáveis já não são tão obrigatórias, né? Porque ele já especificou aí em cima. Eu desejava vivência na área de propaganda e ou vendas, especialmente com médicos, será um diferencial. Ou seja, se você não tem, infelizmente, você vai ter que buscar ter. Por isso que às vezes eu falo que é importante você começar de baixo. Porque você já tem uma experiência mínima, básica, e aí depois você só vai crescendo. Conhecer patologias de diabetes mellitus será um diferencial. Poxa, eu sou biomédico. Eu sou, assim, em tese, qualquer profissional da área da saúde, ele sabe, entende sobre diabetes. Mas se eu fiz um mestrado, se eu fiz uma pesquisa, se eu fiz um estudo, se eu fiz uma iniciação científica sobre isso, é uma forma de eu vender isso. Isso tem que estar no meu currículo para essa vaga. Entenderam? Então, é importante você saber vender isso. Desejável experiência em atendimento telefônico. Então, tipo assim, é uma coisa que realmente, cara, aquela pessoa que, por exemplo, trabalhou com call center na infância, na juventude, na juventude, ou em algum momento da carreira, e hoje é, por exemplo, um biomédico ou um farmacêutico, ou e que, por exemplo, teve alguma experiência com diabetes, é o cara que, pô, tem super a ver com essa vaga. Vocês estão entendendo? E aí ele fala da atividade. O que você vai fazer? Você vai promover de forma médica produtos de laboratório para um grupo de médicos selecionados, ou seja, médicos-chave, tá? Transmitindo conhecimento técnico-científico, focando nos diferenciais e benefícios do produto, a fim de literalmente optimizar as prescrições. Né? Você vai realizar visitas e cobertura de painel de forma remota, ou seja, através de um canal, telefone, e-mail, WhatsApp, que eles falam, seguindo estratégias estabelecidas por um time de marketing, né, por um time de vendas. Você vai buscar optimizar a visibilidade da empresa, torná-la mais atrativa. É um super mistura aí de realmente propagandista com representante com especialista de produto, sabe? Porque aí você não vai estar vendendo. Isso é uma vaga do quê, ó? Fala aí, no setor indústria farmacêutica. Eles pedem aí, gente, um nível de experiência pleno para sênior, tá? Então, se você tem uma experiência júnior, a sua probabilidade baixa realmente de você ter o seu currículo, digamos assim, escolhido. Mas é mais ou menos como eu falei, gente. Se você conseguir demonstrar através de outras características que você possa ter, que você é alguém que você tem capacidade de já entrar como pleno, você não tem problema que você vai ser escolhido, o que vai aumentar as suas chances de ser visto, de ser visualizado, ok? Deixa eu ver aqui, Flávio. No caso desta vaga pedindo graduação completa, citando marketing, eu já sendo graduado e realizando graduação, seria interessante enviar o seu currículo? Sim, sim, sem sombra de dúvida, envie seu currículo. Se você tem, por exemplo, digamos assim, 80%, que olha, gente, como que essa vaga ela é muito maior do que as outras vagas, as especificações. Por quê? Porque ela é uma empresa grande e ela já é muito mais, digamos assim, direta no que ela precisa. Mas ela sabe que você encontrar uma pessoa no mercado com 100% de tudo isso aí não é fácil. Não é do dia para a noite. E se você tem 80% dessas qualificações, por exemplo, vamos falar de mim. Eu, digamos assim, teria praticamente tudo isso. Por quê? Porque a única coisa que eu não tenho realmente é a parte de... deixa eu ver aqui... nunca trabalhei na indústria farmacêutica, que também não especifica, dizendo que precisa ser da indústria farmacêutica. Deixa eu ver o que mais aqui que eu não tenho. Eu não tenho experiência trabalhando com, que eu ver aqui, experiência em atendimento telefônico, mas eu posso falar que eu já lidei com muito cliente com atendimento telefônico, porque, por exemplo, atendi muito cliente do interior,
Só que assim, óbvio que não é exatamente o que eles querem. Eles querem fazer, tipo assim, experiência com atendimento telefônico tipo call center. E, obviamente, você pode falar e engrandecer as experiências que você tem se você já trabalhou com vendas e que você fez contato telefônico com inúmeros clientes. Ok? Beleza. Respondemos a pergunta do Eduardo, da Karina. Vamos continuar. E aí, gente, nesse caso, você vai lá no botão candidatar-se, ou, obviamente, se ele te mandar da empresa, você vai fazer todo o seu cadastro e vai fazer todo aquele processo, tá? Vamos lá, para a vaga que a gente falou da Johnson & Johnson, né? Vamos olhar. Obviamente, vai entrar no site, né? Obviamente, da empresa, aí já é uma coisa mais direcionada. Vai na parte de carreiras. Sempre que você quiser trabalhar numa grande empresa de grande porte, provavelmente vai ter um portal de carreiras. Depois você vai para a parte de representante de vendas, o nome do cargo, o lugar, né? E o nome do cargo, né? Aí a gente vai para as qualificações. Aí vamos lá. Qualificação uma por uma. Superior completo, preferencialmente na área da saúde, marketing ou vendas, administração de empresa, ou seja, aí ele já está, tipo assim, por exemplo, sou formado em letras. Eu vou aplicar para uma vaga como essa? Olha, minhas chances vão ser menores. Experiência prévia em promoção médica, preferencialmente em medicamentos de alto custo. Onco, hemato, imune, sistema nervoso central, etc. Não tenho isso. Aplicaria? Não sei, vamos ver o resto. Indispensável residir na localidade da vaga. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, já não aplico para essa vaga. Vou estar queimando cartucho. Entenderam? Mas vamos continuar. Experiência prévia em venda, padronização de produtos farmacêuticos em secretarias estaduais, hospitais e clínicas será considerado um diferencial. Eu, por exemplo, eu tenho essa experiência aqui, porque eu já atuo na área, já tenho experiência, como vocês sabem, mas não com padronização de produtos farmacêuticos, mas sim com equipamentos médicos. Eu já daria um ok para esse tipo de experiência que eu tenho. Sabe, não tem específica, mas eu tenho uma experiência muito próxima. Por quê? Porque eu sei lidar com o público. Entenderam? Inglês intermediário, check, beleza. Indispensável possuir habilitação de condução. Não tenho, vai ser complicado, né? Tem que ter habilitação, tem que ter carteira B. Se eu não tenho, eu já não aplico de novo. Vamos ver as atividades agora. Buscar ativamente o suporte dos pares e do gestor para acelerar o seu desenvolvimento, divulgar e promover produtos da sua linha de profissionais de saúde, executar estratégias de marketing no campo, observando pontos de melhoria, reportando para as áreas internas, contribuindo para o negócio, ou seja, planejar roteiro, manter cadastro médico atualizado, apresentar no dia a dia capacidade analítica, acessar relatórios disponibilizados pela companhia, analisar indicadores da companhia. Isso aí é como vai ser o seu dia a dia. Gostei desse dia a dia? Beleza, eu pego e aplico para a vaga. Faço todo aquele procedimento que vocês viram lá atrás e finalizo o meu preenchimento de vaga, sabe? E aí, gente, vamos lá. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que já deve ter ultrapassado mais de 1 hora, eu acho. Né? Apesar da gente ter o nosso probleminha técnico. Gente, estudem sobre a empresa. Sabe? Uma forma de você estudar e conhecer o mercado é você também estudar e conhecer a empresa. Siga a empresa no LinkedIn, siga pessoas da empresa no LinkedIn, veja notícias que saem sobre ela nos mais diversos tipos de blogs, portais, locais de notícia e etc. Veja o máximo possível disso, ok? Tente pesquisar e conversar com pessoas do mercado sobre a empresa, sobre os produtos que a empresa trabalha. São produtos bons? Eu vou estar me queimando entrando nessa empresa? Ah, não vou. Ah, vou. Veja se realmente vale a pena fazer tudo isso, né? E aí, por exemplo, isso é uma coisa interessante, gente, porque quando vocês vão adquirindo certa experiência de mercado, vocês vão começar a perceber e vão começar a entender o seguinte. Eu vou entrar numa empresa, por exemplo, que vende somente ventilador pulmonar. Poxa, acabou de ter um boom. Todo mundo vendeu ventilador pulmonar, tanto que faltou ventilador pulmonar em território brasileiro. Vocês acham que a curto ou médio prazo vai haver venda de ventilador pulmonar no Brasil? Então, é interessante eu entrar agora numa empresa só de ventilador pulmonar? Eu acho que não. Agora, se essa empresa ela vende ventilador pulmonar e ela vende outras coisas, e aí você entende que provavelmente essa empresa ela vai querer focar nas outras coisas, você já entra muito direcionado na hora que você vai fazer uma entrevista, você já entra muito mais direcionado se você passar por todo o processo seletivo, você entrar na empresa, você já demonstra um conhecimento no mercado
E aí, por exemplo, você é convidado para trabalhar com uma empresa que tem materiais de cirurgia, insumos. Isso aí vai te ajudar muito na hora de você simplesmente entender que, pô, agora eu vou vender a beça, por isso que eles estão contratando essa empresa. E aí eu vou ter que aprender o mais rápido possível para eu vender o mais rápido possível. E aí já conseguir me destacar, apesar de ser um novato na empresa. Entenderam, digamos assim, a linha de raciocínio, a linha de pensamento? Seria interessante, talvez, trabalhar com manutenção de ventiladores pulmonares? Olha, podem, por exemplo, surgir muitas vagas, Eduardo, realmente, dessa parte de ventilação pulmonar na parte de serviços, tá? E aí, dentro de uma empresa, você já fazendo um curso de biomedicina, você pode realmente já galgar no futuro e falar das suas intenções. Não, eu quero ir para vendas. Eu quero me tornar um especialista de produto. Eu já estou terminando a biomedicina. E olha que tipo de maravilhoso de profissional vocês vão ter. Você vai ser um cara que vai ser 2 em 1. Porque se eu tiver um cliente, eu vou poder, se tiver algum problema ali, já fazer um conserto. Nossa, isso o que a empresa gosta, gente, sendo bem honesto, são de profissionais que são bons o suficiente, que eles sejam 1, 2, 3 em 1. Sabe? Porque quanto mais coisa mais problema você conseguir sanar do cliente, melhor para a empresa. Mais valioso você é, porque você é um cara que você traz tranquilidade para a empresa, você não traz problema e você resolve o problema do cliente, tá? E aí, gente, a gente vai fazer o quê? Nós aplicamos a vaga, nós pesquisamos sobre a empresa, nós vimos na internet tudo que a gente precisava ver, etc. Nosso último passo é literalmente chegar e buscar pessoas que atuam nessa empresa. Onde? LinkedIn, Instagram, onde quer que seja. O melhor lugar mesmo, gente, é o LinkedIn, exatamente por isso que ele é uma rede social profissional, né? Eu, assim, muito raramente eu procuro em outras redes sociais como Facebook ou Instagram, tá? Porque se for a exceção à regra é se for profissional. Por exemplo, o cara tem o contato, né, o networking, ou a mulher, ela tem um perfil profissional falando sobre o trabalho dela naquela empresa no Instagram. Aí eu pego e vou atrás dela. Poxa, que legal, vi que você trabalha na empresa e etc e tal. E aí, gente, a gente vai mandar para vocês, vai ser o nosso tema da próxima aula, como fazer um contato quente dentro do LinkedIn, ok? E aí, continuando, perguntar se está sabendo da vaga, perguntar se conhece o gestor da vaga, né? É possível você me apresentar? Essa aí, gente, é a dica master, é a dica ouro, por isso que eu até botei em amarelo, né? Por quê? Porque, gente, se você consegue chegar na pessoa que é o gestor da vaga, existe uma grande possibilidade, se você conseguir encantar ele, de você conseguir furar a fila. E eu chamo essa técnica de técnica furar a fila. Porque se você furar a fila, você tem grandes chances de passar por todo o processo seletivo. Beleza? Pedir orientações e pedir dicas. Ok? E aí, gente, não tenho contato, o que eu faço? Você vai ter que fazer o contato frio e esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Beleza? Vamos agora, gente. Deixo vocês com a minha frase, depois eu moro assassino. Minha não é frase, não. Frase da internet, etc. Depois eu moro assassino de sonhos, que já existiu. Então, se vocês verem uma vaga, gente, se vocês estudarem direitinho essa aula, por favor, não deixem de aplicar uma vaga, não deixem uma oportunidade passar. Beleza? Dica que o professor dá aqui para vocês. E aí agora vamos para as dúvidas, né? Vamos ver que espécie de dúvidas vocês têm para a gente hoje. Ok? Vamos beber uma aguinha aqui. Hoje eu estou sem copo, peço perdão, tá? Mas vamos ver aí alguma dúvida que surja de vocês. Estamos aguardando aqui, porque tem um pequeno delay, um pequeno atraso na nossa transmissão, mas é bem pequenininho. Alguma dúvida, pessoal? Que a gente acabou tirando realmente algumas dúvidas aí durante a nossa aula. Dúvidas? Vou perguntar aqui.
Níveis de quê? Tá, vamos lá. O que a empresa, o que o mercado de trabalho considera nível? Júnior é quem que não tem experiência ou quem tem uma experiência de até no máximo um ano. Pleno é alguém que já tem um ano, dois, entre 2, 3, 4 anos, tá? De experiência de mercado. Sênior é quem tem realmente mais de 4 a 5 anos de mercado dentro daquela posição. Ok, Ted? E aí, tipo assim, eu particularmente, por exemplo, eu nunca entrei numa vaga júnior. Quando a primeira empresa que eu trabalhei e a empresa que eu já comecei como pleno. Por quê? Porque eles viram meu perfil. E dentro das outras pessoas que trabalhavam na empresa, o meu perfil ele já era do nível de pleno. Então não tinha cabimento de me botarem como júnior. E aí por isso que eu já entrei como pleno. E obviamente eu tive uma crescente muito rápida. Em 3, 4, 5 meses eu já estava atuando como um pleno atuava. Entendeu? Sabendo que o inglês é importante hoje. Muitas empresas estão pedindo currículo em inglês? Não necessariamente, tá? Em que proporção mais ou menos, Eduardo? Olha, eu diria que mais ou menos 20 empresas, 20% a 30% das empresas pedem currículo em inglês. É uma grande assim, minoria ainda hoje, tá? Por quê? Porque normalmente as empresas que pedem currículo em inglês são empresas multinacionais que elas ainda não estão com RH baseado no Brasil, ok? Então, por isso que elas pedem o currículo em inglês, porque ele é analisado lá fora e as pessoas que atuam aqui no Brasil, elas são muito poucas. Tem empresas no Brasil, por exemplo, que elas têm 10, 15 pessoas em território nacional e tudo é feito através de call lá fora. Então, por exemplo, se você não tem inglês nessa empresa, nem adianta você aplicar porque você vai utilizar ele desde o início, o tempo inteiro. Por isso que tem que ter inglês e provavelmente quando eles solicitarem uma vaga dessa, vai ser tudo vai estar job description, né, que é a descrição da vaga, as funções, functions, etc. Vai estar tudo em inglês, ok? Deixa eu ver aqui. Se eu anexar sempre o CV em inglês, pega mal? Ou até mesmo nas empresas nacionais? Não necessariamente, mas assim, às vezes, Ted, menos é mais. Sabe, assim, tipo... É igual, por exemplo, uma grande coisa que eu vou falar para vocês. Carta de recomendação. Você nunca deve mandar a carta de recomendação logo no início. A carta de recomendação tem que ser um as que você tem na manga. Né? Que você um trunfo. Que na hora que você precisar, você tem que utilizar. E normalmente, quando você utiliza, quando você sente, por exemplo, que eles estão com dúvidas em relação a experiências anteriores, em relação ao que você está falando, se eles solicitarem, você utiliza, né? Quem pode me dar uma carta de recomendação, Flávio? Um preceptor de estágio, um professor que você teve de faculdade, um orientador de TCC, orientador de monografia de mestrado, doutorado, alguém que já tenha trabalhado com você, ok? Então, a carta de recomendação é algo que você tem que utilizar como um trunfo. E aí, normalmente, assim, escolha bem o momento de utilizar, tá bom? Inglês está sendo muito exigido ultimamente, até mesmo nas empresas? Sim. Sim, porque, obviamente, todas as empresas, tanto nacionais quanto internacionais, as nacionais elas querem crescer. Elas querem cada vez mais ganhar o mundo, né? Exportar cada vez mais, né? E cada vez mais as empresas internacionais elas querem atuar no mercado nacional, ainda mais agora com fé em Deus que a nossa economia vai cada vez reaquecer, né? A gente teve o Covid que atrapalhou demais, estava reaquecendo, mas vai voltar a reaquecer com fé em Deus, ok? Cara, não, eu acho que pega muito mal enviar currículo no formato Lattes. Currículo no formato Lattes é grande a beça, ele só valoriza o que é científico seu, tá? Ele não é o formato normal, tipo assim, que a gente vê dentro do mundo corporativo, tá? Se você enviar o currículo Lattes, é um trabalho de preguiçoso. E cá entre nós, eu já fiz isso. Não faça, não vale a pena, não te ajuda, ok? Você não vai ganhar alguém porque você vai ter um currículo maior ou melhor. Você vai ganhar alguém por você valorizar as suas características de acordo com as necessidades da empresa. A empresa tem que pensar assim, eu preciso ter esse profissional, porque esse profissional ele vai ter um retorno operacional de investimento para mim realmente significativo
e fantástico. Beleza? Gente, essa foi a nossa última pergunta de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Peço perdão pelos problemas técnicos, acontecem, né? Obviamente, isso não vai acontecer nas próximas aulas. Obviamente, é uma promessa, assim, que a gente faz dependendo da internet, etc e tal, né? De luz, né? Se faltar luz, a gente também. Mas não se preocupe que vocês nunca irão sair perdendo. Vocês só vão ganhar na Health Academy, não tenham dúvida disso. Beleza? Deus abençoe vocês, uma ótima noite e até a próxima, até a aula número 2, semana que vem. Um abraço, gente. Tchau, tchau.